Imagina uma sala. É 1947. 15 dos homens mais poderosos de uma igreja global estão reunidos. A portas fechadas. E a tensão ali devia ser palpável. Exato. E sobre a mesa, um problema que eles, não podiam mais ignorar. Os escritos da profetisa deles. Uma mulher que eles acreditavam ter sido inspirada por Deus. E esses escritos pareciam dizer que certas raças humanas são o resultado do cruzamento entre pessoas e animais. Essa profetisa é Ellen G. White, uma das fundadoras da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E para os adventistas, os escritos dela são um espírito de profecia. É uma fonte de orientação quase tão importante quanto a própria Bíblia, né? Pois é. Então, na nossa análise de hoje, a gente vai mergulhar fundo nas fontes que documentam essa crise toda. O foco vai ser essa reunião crucial de 8 de setembro de 1947. Queremos entender como uma instituição religiosa lida com as partes, digamos, mais complexas e embaraçosas do seu próprio legado. E o centro de tudo, o estopim da crise, é uma única palavra: amalgamação. Amalgamação? Isso. Ellen White usou esse termo lá no século XIX para descrever uma mistura que teria acontecido antes do dilúvio. Mas a mistura de quê com quê? Essa era a pergunta de $1 milhão. E a interpretação mais chocante prevaleceu por um tempo. Por décadas. A ideia de uma união física entre seres humanos e animais. Então, para aqueles líderes em 1947, isso não era só um embaraço teológico. Era uma bomba relógio social e racial prestes a explodir na mão deles. Exato. Nossa missão hoje é, de certa forma, entrar naquela sala. A gente vai usar as fontes que temos para reconstruir o que estava em jogo, sabe? Entender a bagagem histórica que aqueles 15 líderes carregavam e destrinchar o debate que eles tiveram que ter. E a pergunta de fundo é: como se decide o que é inspiração divina e o que é, talvez, um reflexo dos preconceitos de uma época? Ok, então vamos lá. Para os líderes naquela sala, a primeira pergunta era: o que o texto original realmente diz? Havia, teoricamente, duas maneiras de interpretar essa amalgamação. Certo. Uma delas, bem menos polêmica, era que Ellen White estaria falando sobre casamentos mistos, a união entre diferentes raças humanas. O que, para a época, já era controverso, mas... Mas nada perto da outra opção. Exatamente. E essa interpretação mais suave, ela foi descartada bem rápido na discussão. As fontes mostram o porquê. E por quê? O argumento que foi levantado por um biólogo chamado Clark, cuja pesquisa basicamente forçou essa reunião, era bem direto. Ele disse o seguinte: em outros textos, Ellen White já tinha condenado o que ela considerava o pecado dos casamentos interraciais. Ah, entendi. A lógica era, se ela já tratou desse assunto de forma clara em um lugar, por que ela usaria um termo tão estranho como amalgamação de homem e besta para falar da mesmíssima coisa em outro? Faz sentido. Ela não estaria se repetindo de uma forma tão confusa. Exato. Mas espera aí, isso é um salto lógico gigantesco. Ir de ela não está falando de casamento interracial para então ela só pode estar falando de pessoas cruzando com animais, parece que falta um degrau aí não. Totalmente. Não podia ser, sei lá, uma metáfora para outra coisa? Um comportamento depravado? Poderia. E hoje, muitos teólogos adventistas argumentam exatamente isso. Mas na época, e por quase 80 anos antes dessa reunião, a interpretação literal não foi só uma opção. Ela se tornou a principal, quase a oficial. E como isso aconteceu? Por causa de um homem, Uriel Smith. Ele era uma figura, assim, gigantesca no início do Adventismo, um autor, um editor, cujas palavras tinham um peso enorme. E ele não teve dúvidas. Ele pegou a interpretação literal e correu com ela. E o que ele fez, exatamente? Publicou um artigo, como essa ideia saiu do campo da especulação e virou quase uma doutrina. Ele fez muito mais que isso. Ele colocou essa ideia em um de seus livros mais importantes e tratou como um fato indiscutível. Nossa, e aqui que a história fica bem mais sombria, sabe? O Smith, ele não estava só teorizando no vácuo, ele estava mergulhado no ambiente intelectual do século XIX. E o que era considerado ciência de ponta na época era chamada Escola Americana de Antropologia. Nunca ouvi falar.
O que essa escola defendia? Bom, era uma corrente de pensamento, hoje vista como pseudociência profundamente racista, era liderada por figuras que eram celebridades científicas na época, como um tal de Samuel Morton. Certo. Eles defendiam a poligenia, a ideia de que as diferentes raças humanas não tinham uma origem comum, mas foram criadas separadamente. Com espécies distintas. Meu Deus! Esse Morton era famoso pela coleção de crânios que ele tinha. Ele media os crânios para, entre aspas, provar a superioridade intelectual dos brancos. Para William Smith, essa ciência parecia confirmar perfeitamente a leitura que ele fazia dos textos da Ellen White. Então, ele não estava só inventando. Ele achava que tinha respaldo da ciência da época para dizer... o quê? Exatamente. Para dizer que o mundo natural provava a existência de formas intermediárias, essa ciência criava uma espécie de terra de ninguém, uma zona cinzenta, entre os humanos e os grandes primatas. Entendi. E na visão do Smith, essa zona era habitada por gorilas, chimpanzés e por certos grupos humanos. Ele chegou a nomear esses grupos. Pera aí. Ele foi tão longe a ponto de nomear grupos étnicos específicos como sendo esses híbridos de humano e animal? Esse é o ponto central de toda a controvérsia. Isso é explosivo. As fontes que a gente tem que citam os escritos do Smith são claras. Ele apontou diretamente para os bosquimanos da África, algumas tribos jotenstoques e, possivelmente, os índios cavadores da América do Norte. Inacreditável. Ele os apontou como exemplos vivos, atuais, da amalgamação que teria acontecido antes do dilúvio. Para ele, eles não eram totalmente humanos, eram a prova viva. Isso é muito pesado. E tudo isso foi publicado em livros que circulavam amplamente na igreja, imagino. Sim. A pergunta óbvia é, e a Ellen G. White? O Smith publicou isso enquanto ela estava viva, ativa, liderando a igreja. Ela não disse nada, não o corrigiu. Silêncio total. Não existe nenhum registro de que ela tenha repreendido o Smith ou esclarecido que a interpretação dele estava errada. E o silêncio dela foi ensurdecedor. Um silêncio que fala muito. Exato. Mas o que transformou esse silêncio numa aparente aprovação foi a atitude do marido dela, James White. O outro grande fundador da igreja. O que ele fez? Ele não só ficou em silêncio, ele promoveu ativamente a ideia. Como assim? As fontes revelam uma nota escrita pelo próprio James White depois de ler o manuscrito do Uriah Smith, antes da publicação. E o que dizia a nota? Ele escreveu, e eu cito: "Enquanto lia cuidadosamente o manuscrito, senti-me muito grato a Deus por nosso povo poder ter essa apta defesa daqueles pontos de vista tão amados. Esse livro está destinado a ter ampla circulação." Uau! Isso muda tudo. Completamente. Não é mais a interpretação maluca do Uriah Smith. É a interpretação do Uriah Smith endossada com entusiasmo pelo marido da profetisa. Isso dá um selo de aprovação quase inquestionável. Torna quase impossível para gerações futuras simplesmente descartarem a ideia como um erro. Claro. E não para por aí. Décadas depois, já nos anos 40, quando o biólogo Clark Pother estava fazendo a pesquisa que levou à reunião, ele foi atrás das últimas pessoas vivas que eram próximas de Ellen White. E ele encontrou alguém? Sim. Ele conversou com o filho dela, W.C. White, e com o secretário de longa data dela, D. Robinson. E ambos confirmaram para o Clark que, pelo que eles sabiam, a mãe deles sempre se referiu ao cruzamento literal de homem e animal com a frase amálgama de homem e besta. Eles disseram que nunca duvidaram disso. Que peso! Então, vamos recapitular a bagagem que os líderes de 1947 carregavam para dentro daquela sala. Eles tinham um texto ambíguo da profetisa, Certo. uma interpretação literal e abertamente racista de um dos teólogos mais respeitados da igreja, O endosso público do marido da profetisa. e a confirmação posterior do filho dela. A essa altura, negar essa interpretação parecia o mesmo que negar a própria família White. Era exatamente essa a armadilha em que eles se encontravam. E o mundo tinha mudado, né? A ciência do século XIX tinha sido exposta como racismo puro.
A igreja tinha se tornado global, com membros de todas as raças. Inclusive dos grupos que o Smith havia difamado. Exatamente, a situação era insustentável. Certo, então vamos voltar para aquela sala em 1947. A pesquisa do Clark está sobre a mesa, expondo toda essa história. Qual era o clima ali dentro? O que as fontes dizem sobre o debate? As atas da reunião, que são uma das nossas fontes, mostram que a sala estava profundamente dividida. Basicamente, formaram-se dois campos. Uma divisão clara. De um lado, os tradicionalistas. Para eles, o argumento era simples. O Uriah Smith escreveu isso, James White endossou, W.C. White confirmou. Quem somos nós, em 1947, para dizer que todos eles estavam errados? Entendi. Questionar isso para eles era o primeiro passo para questionar a inspiração da própria Ellen White. Era um caminho perigoso que abalava os fundamentos da fé deles. Uma defesa da autoridade e da tradição, mesmo que a tradição seja horrível. E qual era o argumento do outro lado? Os mais progressistas, imagino eu. Exato. Ou talvez os mais pragmáticos. Armados com a biologia moderna e uma sensibilidade social diferente, eles diziam: essa teoria é um absurdo científico, está nos transformando em motivo de chacota no mundo acadêmico. Mas o problema não era só acadêmico. Não mesmo. Eles continuavam. Mas, muito pior que isso, é moralmente monstruosa. O argumento deles ia além da teologia. Era sobre o impacto humano daquela crença. E aqui a gente chega no ponto mais importante, né? O custo humano disso tudo. A fonte menciona que o Clark, na apresentação dele, mostrou como essa teoria ainda era usada para descrever tribos na África e na Malásia, como tendo traços simiescos. Semelhantes a macacos. Exato. Sim, esse era o coração do argumento do segundo grupo. Eles estavam dizendo, pensem no que estamos fazendo. Ele é uma crueldade. Imagine ser um membro negro da Igreja Adventista nos anos 30 ou 40. Você dedica sua vida, seu dízimo, sua fé a uma igreja e, ao mesmo tempo, em publicações semi-oficiais, lê que um dos fundadores via povos africanos como resultado de uma união profana entre humanos e animais. Nossa, é. Isso não é uma questão teológica abstrata, é uma facada no coração da comunidade. É uma ferida aberta que estava causando uma dor imensa e silenciosa. E os líderes em 1947 sabiam disso. Eles sabiam que não podiam mais colocar um curativo em cima e fingir que não estava sangrando. Então, o debate não era só sobre o que a Ellen White quis dizer em 1864. Era sobre que tipo de igreja eles queriam ser em 1947 e dali para frente. Precisamente. Uma igreja que se apegava a uma tradição problemática ou uma que confrontava seu passado para poder ter uma mensagem global inclusiva. Era um conflito entre lealdade ao passado e responsabilidade com o presente e o futuro. Eles estavam encurralados entre a reverência pela profetisa e as demandas da ciência, da moralidade e da própria missão da igreja. E qual foi o resultado? Depois de toda essa discussão, qual foi a decisão dos 15 líderes? Eles publicaram uma retratação? Rejeitaram formalmente a visão de Smith? A verdade é que o resultado foi um impasse. As fontes mostram que não houve uma resolução clara. Eles não conseguiram chegar a um consenso. Não decidiram nada. Condenar abertamente a interpretação do Smith parecia arriscado demais para a autoridade de Ellen White. Mas continuar a endossá-la, mesmo que passivamente, era impossível. Então, o que eles fizeram? O que parece ter acontecido foi uma decisão não oficial de deixar o assunto morrer em silêncio, parar de publicar os livros do Smith com essas passagens, evitar o tópico em discussões oficiais e esperar que o tempo apagasse a memória. Uma espécie de esquecimento estratégico. O que, claro, não resolve o problema, só o empurra para debaixo do tapete. Para gerações futuras encontrarem, exatamente. A reunião de 1947 foi crucial não porque resolveu a questão, mas porque foi um momento em que a liderança, pela primeira vez, olhou para o monstro no armário e admitiu coletivamente que ele estava lá. Mas não teve a coragem de lidar com ele. Ou o consenso para matá-lo. Então, o que a gente viu aqui foi a anatomia de uma crise institucional. Começou com uma palavra ambígua, amalgamação, nos textos de uma fundadora reverenciada. Isso. Essa palavra foi então interpretada através das lentes da pseudociência racista do século XIX
por um teólogo influente. E essa interpretação tóxica recebeu um selo de aprovação da família da profetisa. Tornando-se quase um dogma. Exato. Até que a realidade moral e científica do século XX forçou um confronto naquela reunião a portas fechadas em 1947. E se a gente conectar tudo isso a um quadro maior, essa história toda deixa uma pergunta fundamental, né? E não só para os adventistas, mas para qualquer grupo que se baseie em textos antigos ou proféticos. Qual pergunta? Quando as palavras do seu fundador, que são consideradas inspiradas, entram em conflito direto com a ciência moderna e com o que hoje consideramos ética básica, o que você faz? Como uma comunidade decide o que deve ser preservado, o que pode ser reinterpretado simbolicamente e o que talvez precise ser honestamente confrontado como um erro, um produto de seu tempo? E a pergunta mais difícil. Quem tem autoridade para bater o martelo e tomar essa decisão?